Em relação ao batismo, o que seria mais correto? Batizar-se em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, como consta em Mateus, capítulo 28, versículo 19, ou batizar-se em nome de Jesus Cristo, como consta em Atos, capítulo 2, versículo 38. Muito bem, esta é uma pergunta que eu recebo com uma certa frequência, e eu considero uma pergunta válida, realmente é uma pergunta muito boa, e eu pretendo, a partir deste vídeo, esclarecer melhor sobre isto. Por que eu digo a partir deste vídeo? Porque esta já é a minha quinta tentativa de gravar um vídeo a respeito disto, e eu percebi que os vídeos estavam ficando muito longos, e eu fiz 4 tentativas de gravar um vídeo completo a respeito do assunto, porém cada um deles já tinha passado de 20 minutos, e eu não tinha conseguido chegar sequer a 1/3 do que eu precisava dizer. Então, este é o primeiro vídeo a respeito do assunto, no qual eu trago uma introdução com 5 pontos, e depois eu vou gravar mais 5 vídeos destrinchando cada um destes pontos, ok? E quais são estes pontos? Vamos lá. Se você tem dúvida a respeito disso, eu peço que você assista não apenas esta introdução, mas assista também os próximos vídeos que serão gravados e publicados aqui no canal A Deus Toda a Glória. Este é apenas o primeiro deles. Depois eu vou criar uma playlist colocando todos os 6 vídeos, talvez até 7, com uma conclusão a respeito do assunto, ok? Então, se você tem dúvidas sobre essa questão de o que é correto, se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou se batizar em nome de Jesus Cristo, ou ainda se batizar em nome de Yeshua, Yehoshua, se batizar em nome de Yausha, em nome de Yasha, ou qualquer suposto nome de Cristo original, né? Se você tem dúvidas a respeito disso, não perca esta série. Nesta introdução, eu já vou adiantar estes 5 pontos. Primeiramente, qual é o primeiro ponto? Em relação a esta diferença que nós encontramos em Atos, capítulo 2, versículo 38, nós temos que notar que não está escrito ao longo do livro de Atos, em todos os momentos, a mesma coisa. Nós encontramos em Atos 2:38 escrito em nome de Jesus Cristo, mas nós encontramos, por exemplo, em Atos 8:16 e Atos 19:5, não mais escrito em nome de Jesus Cristo, mas simplesmente em nome do Senhor Jesus. Já não está ali mencionado Cristo. E em Atos 10, versículo 48, em nome do Senhor. Portanto, não se tratava de uma fórmula. O que se tem que dizer exatamente no momento do batismo? É em nome de Jesus Cristo, ou é em nome do Senhor Jesus, ou é em nome do Senhor. Porque em Atos nós encontramos estes 3 modos diferentes de se dizer. No próximo vídeo eu vou mergulhar aqui nesse assunto e aí você vai entender melhor a respeito disso. Mas a princípio, o que eu quero dizer aqui é que nós não encontramos em Atos o que tem que ser dito no momento do batismo, mas apenas que os apóstolos e demais cristãos que batizavam, como por exemplo Filipe, ao batizar o eunuco em Atos capítulo 8, nós os encontramos batizando em obediência a Cristo. E por isso é dito em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Ou seja, eles estavam obedecendo ao que o Senhor Jesus Cristo havia ordenado. E nada mais do que isso. Nós não encontramos o momento do batismo sendo detalhado, como por exemplo, e então, quando Filipe mergulhou o eunuco na água, ele disse, eu te batizo em nome do Senhor Jesus, ou em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Senhor. Nós nem sabemos o que foi exatamente que Filipe disse para o eunuco no momento que estava batizando o eunuco. Nós não sabemos. Em Atos 8 não está escrito isso. Agora, nós temos essas diferenças de modo de se referir ao batismo.
em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, ao longo do livro de Atos. Isto mostra que não era uma fórmula. Mas no próximo vídeo é que eu vou mergulhar só sobre isto, tá? Falando só sobre esta questão aqui das diferenças no livro de Atos e de que isto não era uma fórmula batismal, como provavelmente o que estava também em Mateus 28:19 não fosse uma fórmula batismal, tá? E na conclusão desta playlist sobre esta questão, eu vou trazer uma palavra de conciliação entre aqueles que batizam em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou seja, mencionando isto no ato do batismo, como é o meu caso, é desta forma que eu batizo. E não está errado, tá? Eu quero trazer uma conciliação entre aqueles que batizam mencionando isto, como é o meu caso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, com aqueles que batizam apenas dizendo em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Senhor Jesus, ou em nome do Senhor, ou até em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Você, juntando aí todas as passagens de Atos a respeito disso, você encontra em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Tá? Se você batiza desta forma e não menciona em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não perca o último vídeo desta série, que será a conclusão, e nessa conclusão você ficará surpreso, ok? Especialmente se você tem alguma dúvida em relação ao seu batismo. Eu fui batizado em nome de Jesus, ou em nome do Senhor Jesus, ou em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu creio que eu tenho que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Calma, calma, calma. Não perca esta série de vídeos, você vai entender bem sobre o assunto. Segundo ponto, em primeiro lugar eu disse que as diferenças em Atos mostram que não se tratava de uma fórmula, tá? Não era uma fórmula, não era. Todas as passagens sobre o batismo em Atos não estão revelando o que era dito no momento do batismo, tá? Não estão. Eu vou provar isso no próximo vídeo, analisando cada uma dessas passagens. Em segundo lugar, existem aqueles que dizem que há algum acréscimo em Mateus capítulo 28, versículo 19, dizendo que nós não encontraríamos em Atos escrito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque teria acontecido algum acréscimo no texto original de Mateus. O segundo vídeo que eu vou gravar aqui a respeito disto vai mostrar que não houve acréscimo algum. Não houve. O que eu vou adiantar aqui é que não há um só manuscrito de Mateus onde não esteja dito isto, exatamente isto, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Repito, todos os manuscritos em grego ou aramaico, também chamado de siríaco, como na versão Peshitta, que é esta versão aqui, no terceiro vídeo da série, eu vou falar sobre a Peshitta, tá? Eu tenho aqui duas versões da Peshitta, esta aqui, da fonte editorial, e esta versão aqui da BV Books, tá? E na Peshitta nós encontramos também batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, mas existiriam manuscritos em grego aonde não aparece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existem. Não existem. Se você assistiu algum vídeo dizendo que existem, é mentira, ou então quem gravou o vídeo estava enganado. E se a pessoa foi enganada porque leu em um site, em um blog, o texto do site, o texto do blog está enganando o leitor. Tá? Talvez por mau caratismo mesmo, ou talvez porque a própria pessoa que escreveu naquele blog, naquele site, não pesquisou profundamente sobre o assunto. Eu pesquisei profundamente, irmãos. Eu fui até os manuscritos, eu fui até as imagens dos manuscritos, sabe? Fotos dos manuscritos que estão em museus para confirmar. E estes manuscritos realmente constam neles, dos mais antigos, mesmo os manuscritos do chamado texto crítico, cujas variantes em relação ao texto majoritário ou textos receptos estão aqui
neste livro da Sociedade Bíblica do Brasil, que é Variantes Textuais do Novo Testamento, quando nós abrimos em Mateus capítulo 28, nós percebemos que não há nenhuma menção ao versículo 19, porque não houve nenhuma mudança em nenhum dos manuscritos, quando se comparam os manuscritos, porque o que este livro aqui faz é uma comparação entre todos os manuscritos, trazendo comentários a respeito destas variações. E se você ler esse livro, você vai perceber que todas essas variações são variações que não interferem na doutrina cristã, não interferem na nossa fé, tá? Aliás, a maioria a grande maioria, eu diria 99% das mudanças aqui entre um manuscrito e outro eram erros do copista, daquele que estava copiando, que às vezes pulava uma linha, que às vezes pulava uma palavra, que às vezes errava uma letra e aí acabava aparecendo outra palavra ali, compreendem? Não eram alterações doutrinárias. Não houve acréscimo em Mateus 28, 19, eu repito, não houve. Tá? Inclusive, quando eu gravar esse vídeo, eu vou mostrar sobre uma pergunta que eu fiz para a inteligência artificial do ChatGPT e que a própria inteligência artificial entrou em contradição, porque num primeiro momento disse que haviam alguns manuscritos onde não aparecia batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mencionou que manuscritos era esse, e quando eu perguntei como está escrito aí fui para cada um desses manuscritos, que é o Códices Sinaíticos, o Códices Vaticanos e o Códices Alexandrino. Quando eu perguntei para a inteligência artificial como está escrito Mateus 28, 19, no Códices Sinaíticos, apareceu lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no Vaticanos, apareceu lá, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E no Códice Alexandrino, apareceu lá, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Porém, a mesma inteligência artificial, num primeiro momento, havia dito que nesses 3 códices não aparecia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando eu fiz uma pergunta específica sobre como estava escrito em cada um desses códices, ou seja, uma pergunta para cada um deles, apareceu ali o texto em grego e depois a tradução mostrando que aparece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, por que a inteligência artificial entrou em contradição? Tá? É o que você vai descobrir no terceiro vídeo desta série, tá bom? Ainda nesta introdução, tá? E isto será o assunto do 4º vídeo, o terceiro ponto é: se houvesse um acréscimo em Mateus 28, 19, também haveria o mesmo acréscimo em Marcos 16, 16. Ou seja, se houve por parte dos primeiros cristãos ou da Igreja Católica um acréscimo em Mateus 28, 19, por que não houve o acréscimo também em Marcos 16, 16? Porque em Marcos 16, 16 está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ora, se houve um acréscimo em Mateus 28, 19, também teria que ter um acréscimo aqui em Marcos 16, que teria que dizer o seguinte: quem crer e for batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas não há esse acréscimo. Não há nem em Marcos 16, 16, como também não houve acréscimo algum em Mateus 28, 19. No texto original de Mateus está escrito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, quem diz que há acréscimo ou está enganado ou é mau caráter, está mentindo mesmo. 4º ponto aqui. Na versão Peshitta também não há diferença. Eu já me antecipei a falar sobre a Peshitta, mas em outro vídeo eu vou falar que na versão Peshitta também não há diferença. Nós encontramos na versão Peshitta escrito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E finalmente, em um dos textos mais antigos pós-Novo Testamento, ou seja, depois que foram escritos os livros do Novo Testamento,
ou até mesmo antes do último deles ser escrito, que considera-se ser o Apocalipse, que de fato provavelmente foi o último texto bíblico escrito, mesmo na Didaquê, que é este escrito mais antigo de todos, nós também não encontramos a ausência do Pai, Filho e Espírito Santo sendo mencionado. Eu vou mostrar para vocês aqui no último vídeo da série, ou penúltimo, né? Porque o último será a conclusão. Eu vou mostrar para vocês que também na Didaquê está escrito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, tá? Este vídeo está perto de chegar a 20 minutos e eu quero concluí-lo antes destes 20 minutos. Mas eu peço que você, que, por exemplo, tem algum preconceito com relação a Pai, Filho e Espírito Santo, porque disseram para você que isto é algo inventado pelo catolicismo e que teriam dado a isto o nome de Trindade, eu peço que você, pegando a sua própria Bíblia, esteja meditando no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 15 a 26, onde o próprio Senhor Jesus Cristo se refere a Ele, ao Pai e ao Espírito Santo como três, mas também como um e também como habitando em nós. Tanto o Pai habitando em nós, quanto Ele, Jesus Cristo, habitando em nós, quanto o Espírito Santo habitando em nós, a quem Ele chama de Consolador. Medite nesse texto. João, capítulo 14, versículos de 15 a 26. Por conta própria, medite nisso. Eu não estou apenas dizendo para você ler o texto, mas meditar. O que é meditar? É você refletir, trazendo para a sua vida aquilo que você está lendo ali, aplicando na sua vida, tá? E você vai então entender que não existem três deuses, mas um só Deus. Um só Deus. E o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, se referiu ao Pai como outra pessoa e se referiu ao Espírito Santo como outra pessoa, mas sendo um, tanto com o Pai quanto com o Espírito Santo, e todos os três que são um, habitando em nós. Uau! Como se explica isso? Não. Não tente explicar, tá? Aí é que está o problema. As seitas tentam explicar e aí criam heresias. Nós apenas aceitamos esta verdade de que Jesus Cristo também é Deus e, no entanto, é diferente do Pai, mas um com Ele, e que o Espírito Santo também é Deus e, no entanto, diferente do Filho, mas um com Ele, e que os três são um. É assunto para outro vídeo mais à frente. Por hora é só, e eu peço a sua ajuda em oração para a gravação dos próximos vídeos a respeito deste assunto. Mas não acredite na mentira de que Mateus 28:19 teria tido algum acréscimo, porque não teve, e eu estarei explicando melhor sobre isto nos próximos vídeos. E a Deus toda a glória.